Está começando mais um Unifra Entrevista. Você já ouviu falar do trabalho dos palhaços que levam alegria e diversão para os pacientes de hospitais de Santa Maria? Eles são o Esquadrão da Alegria. O Unifra Entrevista trouxe o coordenador do grupo, Luciano Mai, e logo mais também falaremos com os palhaços voluntários deste projeto. Olá, Luciano, tudo bem? Tudo já. Luciano, qual é o objetivo, e como que funciona esse trabalho aí do Esquadrão da Alegria? Olha, na verdade acho que é interessante só resgatar um pouquinho assim de como é que começou para chegar nesse objetivo, na verdade. Eu cheguei na locadora em 2007 e vi um documentário sobre os Doutores da Alegria, que é um grupo que atua em São Paulo e em mais cidades do Brasil. E peguei aquele filme e levei foi lá em Florianópolis, não foi nem aqui. Peguei, fui ver o filme. Quando eu terminei de ver esse filme, me tocou tanto assim que eu disse, até minha esposa está vendo comigo, eu disse assim, eu ainda vou trabalhar com isso. E ela até brincou assim, né, uma coisa, ela é fisioterapeuta, ela disse assim, uma coisa é tu achar que é engraçado, outra coisa é tu trabalhar como palhaço num hospital, né? Em resumo, ela foi dormir e eu fui ver o filme de novo. Assim, e marcou muito, então essa inspiração de todo o trabalho que começou e até hoje a inspiração veio dos Doutores da Alegria, que é um grupo referência internacional. E aí, pegando, nosso objetivo é muito parecido até nesse sentido, não é nem cópia, mas assim, é o espírito, na verdade, deles, que é proporcionar a experiência da alegria a outras pessoas, né, em hospitais. Sim. Então, muitas vezes o pessoal acha que é só pacientes, mas na verdade o trabalho amplia um pouquinho mais. Para a família. Então, a família dos pacientes, os profissionais da saúde, médicos, residentes, enfermeiras, todos né? os envolvidos, porteiro, a faxineira que está no corredor lá, a gente acaba levando essa experiência da alegria junto assim também. E quando você começou, quantas pessoas começaram com você? Bom, até isso que é interessante, assim, até eu estava brincando, pensando antes, assim, até nessa questão do começo, né? E no início foi uma inspiração mesmo, baseada nesse documentário. Agora, mais do que essa inspiração, ela acabou virando projeto quando eu comecei a encontrar algumas pessoas que gostaram da ideia. Né? Então, puxa, que ideia interessante. Inclusive, uma delas, que foi a primeira pessoa que eu conversei, me estimulou tanto assim para nós montar. Ela nunca foi, na verdade, até nas visitas, nunca participou do grupo, mas foi assim, importantíssima para o grupo porque ela deu estímulo. Não, eu quero fazer parte disso um dia. E foi. E aí clientes meus, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu fui dar uma palestra uma vez e já 2 pessoas se interessaram também. Resumo, e atores no início, então foi muito legal isso também, que alguns atores a gente convidou para que dessem uma oficina para nós, né, o Ricardo Paim, o Leonardo Rotti e a Patrícia Garcia. Os 3 a gente convidou, deem oficinas para nós. Não, a gente quer fazer parte do grupo também. Então, junto com eles, então nós éramos 8 no início, né? 8, e foram os fundadores do grupo, que a gente considera que a fundação mesmo do grupo foi na primeira visita. Com certeza. Então, o mais interessante é isso, não fui eu que fui o fundador, não. A gente foi formando, a gente ficou 1 ano e pouco fazendo oficinas, estudando, se preparando para fazer a primeira visita. E como que foi essa adesão aí dos novos participantes? Vocês fizeram seleções, fazem seleções, existe um critério? Desculpa, no início não, assim, no início era muito, convidava, vão lá, quer fazer parte também, na lida, né? Mas, assim, hoje, tu olhar as fotos do início, olhar as fotos de hoje, assim, é outro grupo completamente diferente. Então, no início a gente, tá formando, era muita transpiração, né, como eu brinquei, até começou da inspiração e chegou nesse momento aí, insistindo com o pessoal para fazer visita, insistindo com pessoas para entrar no grupo. Então, foi assim, foram se unindo. A partir de um momento, a gente disse, não, peraí, agora chegou o momento que a gente precisa organizar essa seleção. E aí começou a fazer entrevista, começou a fazer algumas dinâmicas para ver se a pessoa tinha realmente perfil para isso. A gente começou a aprender um pouco mais também da arte do palhaço. Claro. No início, fora os atores, ninguém mais era da área, né, de cênicas. Então, aconteceu muito de a gente ter que estudar, ter que buscar para conhecer um pouquinho mais. E após o início, assim, acredito que vocês devam ter enfrentado algumas dificuldades, né? O que te motivou a continuar, a persistir com o projeto? Olha, com certeza tiveram muitas dificuldades, a gente teve dificuldades porque realmente, como eu estou dizendo, assim, a questão de o pessoal não ia, poucas pessoas faziam parte, então quando ia fazer alguma coisa, daqui a pouco um não dava, outro não dava, e aí não saía a visita. A motivação é o maior fruto hoje que a gente está colhendo, eu acho, e de lá para cá, assim, desde a primeira visita, o brilho no olho. Muito mais do que o sorriso, até assim, o brilho no olho do paciente em ver, no início, crianças, né? A gente trabalhava com crianças no início.
e tu olhar pro olho de uma criança e às vezes ela não tá rindo, às vezes uma chorando até, tu olha para ela assim e tu vê que ela tá chorando, mas o brilho no olho e ela olhar assim e dizer, palhaço, né? Então aquilo assim, pá, tem que voltar de novo. Tanto que a gente sair de lá, para aí, né? Já quero saber quando é que é a próxima, né? Então isso realmente... E justamente quando você se chocava com essas situações, né? Situações de dificuldade, de pacientes que vocês sabiam, né? Que não teriam muita solução. Você em algum momento se sentiu despreparado? Olha, eu acho que uma coisa importante, assim, desde o início, por que a gente foi procurar os atores mesmo, né? Não é um trabalho fácil. Nós em nenhum momento nunca quisemos entrar num trabalho de outras pessoas, então isso é um curso muito sério, artes cênicas, e além das cênicas tem cursos de palhaço muito profundos, então não é uma coisa que, vou ser palhaço, né? E até a gente conversa muito sobre isso no grupo, que vou botar um nariz e vou fazer qualquer coisa. Não, a gente sempre, por isso se prepara, a gente faz oficinas, a gente busca cursos, eu mesmo fiz curso com os Doutores da Alegria mesmo, teve mais gente do grupo que fez curso com os doutores também. O pessoal de Caxias do Sul veio, os médicos do Sorriso, para dar um curso para nós também. São profissionais, eles inclusive remunerados, eles trabalham em hospitais, mas de forma remunerada. Então estamos sempre buscando para fazer bem feito, né? Claro que é uma situação diferente, né? Então, é um hospital, tu imagina, 4 anos aí quase estou fechando, fazendo visita direto, e cada vez tem uma situação diferente, cada vez tem uma situação que te pega. Então, assim, não tem aquela história, uma lição e tanto, inclusive. Eu já sei, porque eu já faço 4 anos, nada. Entra zerado, que é o que os doutores dizem, entra no improviso, porque tu vai chegar numa situação que tu vai achar que aquela brincadeira que tu vai fazer vai dar certo, e não dá certo. Então, assim, vai preparado para tudo, né? Então, esse é um baita lição assim, que a gente leva. Hoje você se imagina sem trabalhar no Esquadrão da Alegria? Você vê a sua vida sem? Olha, eu até teve uma época, inclusive, que até assim eu comecei a me dedicar demais ao grupo, assim, tive que começar a cuidar, né? Porque daqui a pouco começa a comprometer em outros lados, né? Seja familiar, seja trabalho e tudo. Então, é uma coisa que a gente aprendeu a fazer muito bem feito até dentro do grupo agora, assim, tá bem legal, assim, é delegado, né? Tem pessoas, tem um responsável por oficinas, tem um responsável por seleção, tem um responsável pelo cronograma de visitas. Então, tem várias pessoas responsáveis por áreas que eu fazia sozinho. Porque no início o pessoal, quero ser palhaço. E aí palhaço tem que ir lá fazer a visita e não precisa trabalhar nada mais. E hoje, assim, está muito melhor. Agora, respondendo a tua pergunta, né? Eu não me vejo hoje longe do Esquadrão, mais ainda. Eu me vejo daqui a 20 anos indo com meus filhos junto fazer visita, assim, sabe? Então, é uma coisa que tá nesse sonho, assim, porque eu vejo que eles gostam, eles curtem muito isso. E eles dizem, pai, eu vou ser palhaço também quando eu crescer, que nem tu. E eu já enxergo isso, assim, sabe? Fazendo uma visita com meus filhos, porque eu tô me imaginando aí, sei lá, de cabelo branquinho, ir lá fazendo visita. Levando alegria. Com certeza. Atualmente vocês trabalham em Santa Maria ou já expandiram esse trabalho? Quando a gente começou, não tinha essa pretensão, assim, porque por ser voluntário mesmo, né? Mas é uma coisa assim, que começou essa missão de levar a alegria, de proporcionar a experiência da alegria para outras pessoas. Até se for pensar assim, nesse meio do caminho, só um parênteses que eu acho que é legal assim, de comentar, que eu tenho a formação religiosa e o movimento de cursilhos que eu participo aqui em Santa Maria até, ele fala muito na questão de missão de evangelizar. Né? Mas o evangelizar não é botar uma Bíblia embaixo do braço e sair gritando Jesus te ama, né? Pelo menos não para nós, né? Tem claro. Aí no respeito cada um com as suas, né, particularidades. Mas na verdade assim, a questão de levar para as outras pessoas essa alegria está muito revestida disso, está muito firme isso para mim. Então, por que só aqui? Por que só aqui se dá para expandir, né? E tanto que nós começamos no USM, no Hospital Universitário, com a Associação dos Amigos do USM, que nos deram baita apoio no início e até hoje dão um baita apoio para nós. Parei, só um pouquinho, Santa Maria, o que mais dá para fazer? Está fazendo caridade, está fazendo Unimed. A Casa de Saúde também é público, o hospital público. Vamos na Casa de Saúde. E aí, do início do ano passado, nós já estamos na Casa de Saúde, já fazendo visita. Menos visitas ainda do que no USM. No USM nós fizemos em torno de 6 a 8 visitas por mês. E na Casa de Saúde 2, né? Em torno de 2 visitas. E aí tá, beleza, 2011 então, Casa de Saúde USM. Temos ideia desse ano ainda, fazer uma seleção em seguida agora, depois posso falar mais um pouquinho sobre isso, mas fazer uma seleção para entrar mais gente, para a gente avançar mais dentro dos hospitais que a gente está. Mas, é aquelas coisas que não se explicam muito, nós vamos fazer um curso no SESC lá,
E aí um cara que estava junto lá, eu sou de Porto Alegre, não sei o que, vim fazer o curso junto com vocês. Nós anotamos o nome dele lá, nome e telefone, né? Uma integrante do grupo foi transferida para Porto Alegre. Aí nós, para aí, só um pouquinho. Por que não? Por que não começar lá? Aí conversamos, foi na organização. Hoje nós estamos fazendo visita no Hospital Mãe de Deus, que é o antigo Hospital da Ubra, em Canoas, que estamos fazendo 2 visitas por mês lá também. E começando visita na Santa Casa, né? Dentro da Santa Casa são vários hospitais, mas tem o Hospital Santa Clara e dentro do Hospital Santa Clara tem o centro de diálise que a enfermeira responsável é tia de uma das integrantes. Então, assim, ó, eu não acredito em coincidência. E é até legal até te comentar, sinceramente, assim, muita coisa que aconteceu no grupo foi acontecendo, né? E eu acredito muito nos sinais, assim, que vão acontecendo. E foi acontecendo e tem gente que não quer ver, né? Cara, eu acho que como aconteceu, assim, e lá em Porto Alegre, pô, vamos começar, vamos, estamos tocando. E é interessante, assim, porque da mesma forma aconteceu São Borja agora, que nós estamos começando em São Borja. Da mesma forma. Para aí, tem uma amiga de uma integrante que está lá, tem um outro amigo meu que está morando lá, começamos a conversar, se pilharam, tem 14, 15 pessoas interessadas em participar, amanhã de manhã, por coincidência, no sábado, estão vindo para cá para fazer uma seleção, 5 pessoas, e vão fazer oficina, então só vai. Santiago já está na cabeça aí também, já está previsto alguma coisa lá em Santiago, e né, estamos tocando esquadrão aí. Agora, é interessante você falar também, né, aonde que entra o seu trabalho, que você não é palhaço em tempo integral também, né? Olha aí os palhaços. Luciano, muito obrigada. E no próximo bloco tem muito mais. O Unifra Entrevista vai para um breve intervalo e volta já. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Estamos de volta. Continuamos aqui com o Luciano e agora também vamos conversar com os palhaços do Esquadrão da Alegria. Doutora Nena, esse é o seu nome? Isso, esse mesmo, Nena Joanete, prazer. Como é que nasceu esse personagem para você? Então, a Nena Joanete, ela nasceu da mãe dela e do pai dela. Aí depois ela se juntou com os irmãos dela. E aí ela conheceu os doutores, meus amigos doutores. Doutor Maestro? Doutor Maestro, sou eu mesmo. Ele. E aí a gente começou a fazer o curso de bacteriologia à distância. E depois a gente se formou em 2 dias e 2 noites. Foi assim a minha vida. Bacteriologia. Luciano, então como é que é esse processo para desenvolver um papel, né? Olha, isso varia bastante de palhaço para palhaço, assim, e aí também depende de correntes, né? Dentro da cena que o pessoal comenta como é que tem pessoas que fazem de um jeito, outras de outro jeito, mas nós, como é que nós fazemos muito assim? A gente faz oficinas e desde a própria seleção já começa a partir alguma coisa, mas é muito recente, é muito no início, né? Então a gente, nessas oficinas e nas visitas mesmo, vão acontecendo algumas coisas, e aí vão marcando, e os próprios integrantes que estão junto, e a gente tem uma prática de uma pessoa junto ao paisana, como a gente diz, para ajudar a observar também algumas coisas assim que estão marcando. Vários mudaram de nome. Figurino, tem gente mudando até hoje. E tem uma frase que eu não sei de quem é a fonte, mas que diz que o teu palhaço nunca está pronto. Então tu vai ficar uma vida inteira montando, mudando, melhorando. Adequando as características. Claro, nasce. Né? E às vezes nasce meio jogado no mundo, né? Todo mundo muda, por que um palhaço não mudaria, exatamente, exatamente. Essa é a ideia, então. Não mudaria, Como é que é essa receptividade, então, né? Quando as crianças, não só crianças, mas os pacientes adultos enxergam o esquadrão entrando nas alas? Como que é para vocês essa recepção? Cara, é uma alegria muito grande, assim, ver que as pessoas já sabem do esquadrão e já esperam. Porque no início era muito surpresa, assim, né? E agora, né? Como é que tá, agora palhaço, hospital com palhaço, sabe? Uma coisa que, mas hoje assim é muito legal. Claro que
Eu não sei percentual para te dizer assim, mas tem muita criança que chora ainda hoje. Chora por medo do palhaço. Chora porque é diferente, né? Então, tipo... E até por experiências, às vezes. Depende com outro palhaço, por ser diferente também. E aí, claro, a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, assim, e a questão do espaço da criança. Então, não invadir o espaço da criança de pronto, assim, tu tem vai conquistando esse espaço. Quantas vezes me aconteceu isso com um palhaço, assim, de estar, e daqui a um pouco eu vejo que a criança está fazendo beicinho, assim, para chorar, e daqui a um pouco tu vai, né, devagarinho afastando, vai fazendo uma brincadeira, vai na saída mandando beijo. Que nem a última visita que eu fiz, assim, foi fantástico. Uma menininha com síndrome de Down chorava, porque para mim ainda, olhando para mim e chorando, né? E aí, de repente, eu comecei a brincar com ela de longe, brincar. Daqui a pouco a gente tem umas florzinhas, assim, de plástico que a gente entrega para as crianças no final da visita. Nós levamos a florzinha para ela na saída, ela tirando beijo para nós temos uma foto lá, coisa mais querida, assim. Então, é uma coisa que essa interação, esse jogo, como a gente diz, às vezes, assim, até com o paciente mesmo, é uma coisa, assim, cada um tem o seu, né, o seu momento, marca de alguma forma. Vocês acham que as crianças gostam de vocês? Gosta. Eu acho Eles que são elas exibidos. gostam da gente, eu acho. Eu também acho. Elas dão até risada É às vezes, rir sabe? também. Não sei por que elas riem, mas elas riem. A gente chega, a gente faz nosso plantão ou plantinha, depende do tamanho da pessoa, né? Depende do pasteurólogo que está acompanhando. E aí elas dão risada do que a gente faz, né? Não sei por Mas quê. é tudo muito sério que a A gente gente é faz. médico, besteirologista, né? Trabalhamos com besteiras, bobagens, afins e eles riem, gostam. Luciano, qual a situação que vocês tenham vivenciado durante esse projeto que mais te vem à cabeça, assim, que mais marcou? Olha, como até eu te comentei, assim, que são vários momentos que são marcantes realmente, e são, né? Se fosse montar, assim, com certeza dava um livro, um filme, sei lá, né? Pensando assim, mas é verdade, tem muita coisa. Tem um grupo de Maringá, inclusive, que fez uma peça de teatro. E nós já conversamos um dia, até de repente nós dar esse passo também, porque tem muita coisa que as pessoas não sabem. E só fazer um parênteses antes que eu achei legal, assim, para isso nós criamos um relatório de visita, que foi lá no iniciozinho já. A gente percebeu que, como nós vamos em dupla, no mínimo em dupla, trios ou quartetos, as visitas, os outros ficam sabendo o que acontece, como é que vão aprender com o que acontece dos outros. Então a gente criou esse relatório de visita, que a gente conta algumas coisas que foram destaque da visita, né? Então é bem interessante. Mas a ideia dos momentos marcantes, tem alguns assim, mas tem um que me marcou bastante, assim, que foi um momento que tinha um fisioterapeuta lá no USM, o Pedro, e ele estava atendendo um menino que tinha um problema motor, assim, a gente via que ele tinha bastante dificuldade, assim. E nós entramos no quarto e foi bem no início do esquadrão, até eu me lembro, acho que tinha 1 ano do esquadrão, assim. E aí o menino com a dificuldade, nós puxamos a bolha de sabão. E começamos a fazer bolha de sabão, assim, e a gente viu a surpresa do fisioterapeuta em especial, assim, tipo, como é que eu não pensei nisso antes? Sei lá se a gente pensou ou não pensou, mas foi legal por isso, assim, porque a força e o esforço que o menino estava fazendo para pegar as bolhas, assim, tu via aquele, cara, aquilo assim, ó, olha que chega a me arrepiar, cara, porque é uma coisa assim, ó, que, pô, nós somos, palhaço, mas quanto, e aí os doutores da alegria têm trabalhos nesse sentido já falando sobre isso, o quanto que a gente consegue, com alegria, ajudar na recuperação dos pacientes, assim. Então esse é um momento que me marcou bastante, assim. Tem outros momentos, tem um momento que eu me lembro de uma menina que estava com muita dor, assim, e dor é uma coisa que assusta a maioria das pessoas e assustou nós, inclusive, né? Naquele momento ela gritava, ai, que dor, que dor. E agora, né? A gente tentando tocar uma música. E tocar uma música, e uma das integrantes foi, chegou lá e pegou na mão da criança. E ela foi se acalmando, e deu. Então, assim, mas tem que contar piada, mas palhaço tem que fazer rir. Cara, a alegria, muitas vezes, não está no rir, né? Tá no brilho no olho, como eu estava comentando antes, né? Tá muitas vezes a criança não tem problema neurológico e não tá muito, não responde, e os pais às vezes querem explicar, né? Ele não responde. Cara, mas o olho está respondendo, sabe? Então tem situações assim, me lembrei de mais uma agora, vou contar mais uma. Que o menino estava com uma traqueostomia, assim, e ele estava
parado, assim, né? A cabeça era para cima, assim, né? E nós chegamos na cama, assim, e o pai e a mãe disseram, ele não consegue falar, não sei o quê. O pai e a mãe sempre tem esse carinho, né? Mas o carinho de tipo, ele não vai poder brincar com vocês, porque ele... Claro. E Josué, me lembrei até o nome dele. Eu tava E aí, adiante. né? É. E aí eu olhei para ele assim e disse, Josué, se tu tá me ouvindo, tu pisca os olhos. Vou até me emocionar, mas assim, ele chegou, cara, ele piscar assim, o pai e a mãe que tá do lado assim, tipo, na mesma coisa, sabe? Como é que eu não pensei nisso antes, cara? Sabe assim, e ele piscava. E Josué, se tu gosta de música, tu pisca de novo para nós. E ele, pá. Então, essa coisa da generosidade da criança, assim, cara, não tem preço. A gente às vezes não tem noção de o quanto é benéfico, né? Quanto é eficaz no tratamento de uma... Nós mesmos, a gente sabe, a gente viu os Doutores da Alegria falar no filme deles, a gente viu em curso, mas quando tu vê acontecer é uma coisa que te pega até sem palavras assim mesmo. Eu queria saber se a doutora Nena e o doutor Maestro podem tirar um pouquinho o personagem e falar com a gente agora como os intérpretes. Fica com vergonha agora. Podem se apresentar, seu nome. Sou a Cateline. Eu sou o Bernardo. Eu queria saber como que faz parte da rotina de vocês esse trabalho, né? Como que vocês conciliam? Eu sei que tu faz psicologia, ele faz música. E o porquê que vocês não abandonam esse trabalho, né? Por favor, primeiras damas. Muito obrigada. Tá na linha já. Pensei que era cavalheirismo. Melhor sair, senão também te pega. Tá na linha, tá ali, ó. Então, a verdade é a questão de conciliar. Existe todo um cronograma, né, que a gente recebe. Então, a gente mesmo organiza os horários que pode ser as visitas, né? Entra em contato com os outros companheiros, assim, e em relação ao trabalho, e acho que o Luciano já abordou praticamente o grande objetivo, né? E o grande resultado, a grande resposta que a gente tem, né? Que é exatamente o olhar só dessa criança, né? A resposta que ela nos dá, não precisa ser um sorriso, mas o fato dela olhar, dela poder, então, poder dizer que ela quer o palhaço ali ou ela não quer. Né? Que a gente sabe que o hospital, ele é um ambiente completamente diferente para essa criança, né? E às vezes ela é invadida e ela não pode dizer sim ou não. E quando a gente aparece na porta e pergunta se dá para entrar, ela tem essa possibilidade, né? Agora eu não quero, agora eu quero. O hospital já é uma novidade para a criança. E aí quando entra um palhaço, aí fica mais novo ainda. E a nossa missão é essa, tá sempre mudando aquele ambiente para ela. E vocês têm uma convivência, uma amizade entre vocês que são os participantes ou vocês só se encontram nos dias determinados das visitas? Não. A gente tem vários tipos de encontro. Tem as reuniões que a gente marca para conversar sobre o grupo. Tem a reunião da diretoria, o pessoal que é o responsável pela organização do grupo. E tem as junções, que a gente se reúne para confraternizar, brinca. Além das oficinas, né? Que a gente monta as oficinas para auxiliar os novos e melhorar os que já estão dentro do grupo. E claro que acaba, essa junção, como ele falou, acaba, às vezes, os grupos mesmo, 4 se convidam para, vamos sair, acaba criando amizade, não tem como a gente tem que ter essa amizade. Quem já não é amigo, porque às vezes você convida, no início muito que você convidava, não era pelo site ainda, então muitas pessoas, e aí, quer fazer parte? Então já conhecia e acaba unindo mesmo o grupo, né? Vamos falar de futuro agora. Quais são os próximos projetos, então, do Esquadrão da Alegria? Olha, como eu disse até antes, assim, a questão de voluntariado, né, é uma coisa que nós temos, acho que assim, ideia de crescer em Santa Maria, principalmente, né? Mas sempre com esse olho mais longe um pouquinho, né? Para que não seja uma coisa também assim, vamos crescer. Por ser voluntário em especial, assim, é uma coisa que, claro, tu te dedica um tempo, tem que dedicar um tempo para isso, mas também tem que cuidar para que não possa, como eu estava dizendo, nos comprometer, né? Agora, as lideranças ajudam muito nesse sentido. Então, São Borja lá já teve lideranças, né? Então, é legal, assim, o pessoal está puxando. Mesmo em Porto Alegre, já apareceram algumas lideranças também. Então, o pessoal, né, tomando conta, assim. Não tem nenhuma outra cidade em vista. Conversei com o pessoal de Bagé já, conversei com o pessoal do Alegrete também. Mas, assim, nada certo. Tudo ideias. Vamos ver. Então, vamos deixar... Bom, já recebi e-mail de Fortaleza, no Ceará. Já recebi e-mail de Florianópolis. Então, se fosse por... vamos. Só que também tem que ter esse cuidado. Senão, daqui a pouco, tá lá, mas aí não tá bem aqui.
Então tem que estar bem forte aqui, tem que estar bem, bem legal aqui. Só para ter uma ideia, hoje tem mais de 70 pessoas inscritas. Hoje, integrantes no grupo tem 20 e poucos, tá? Eu digo 20 e poucos porque às vezes tem os integrantes, os artistas também, que estão, se não me engano, são 23. E 70, mais de 70 inscritos para fazer parte do grupo. Então hoje tem uma tranquilidade. São os frutos que a gente vai colhendo, né? Plantamos, hoje, né? Propicia colher esses frutos. Assim. Luciano, tu gostaria de agradecer também alguns dos teus apoiadores, né? Com certeza. Até assim, é uma coisa que as pessoas, empresas apostaram no grupo, então é uma coisa que... Por exemplo, essa camiseta mesmo que eu estou vestindo aqui agora, foi uma ideia que eu tive, eu sabia do trabalho, eu sempre admirei o trabalho do Elias, que é chargista do Diário aqui em Santa Maria, e eu conversei com ele, na hora ele topou em fazer, então, e ele captou de uma perspicácia, assim, bom, ele é muito bom, a gente sabe disso, né? É um artista. Mas tu vê, ó, o palhaço trabalhando, mas ao mesmo tempo curtindo, né? E é o que a gente faz, tanto que a gente brinca, quando tu começa a curtir, no início nervoso, quando tu começa a curtir, o trabalho é bem melhor, é tranquilo. Então, o Elias, com certeza, nós temos que fazer esse agradecimento. Muitas pessoas que fizeram parte do grupo, a gente tem que agradecer também, porque deram o apoio no momento certo que precisou. Mas tem alguns apoiadores que hoje, então assim, a Farinha Antoniazzi, né, que é nosso apoiador, nosso patrocinador, a Hemocor, né, cardiologia intervencionista, é nosso apoiador também, e a Unimed Santa Maria. Esses três patrocinadores, né, que nos ajudam, então o jaleco, o nariz e tal, tem custos. E a gente precisa de alguém nos apoiando para esse sentido. O Monet já foi nosso patrocinador, hoje apoiador, está junto com a gente sempre também. E a DUI, agência de propaganda que monitora nosso site, ajuda a gente nessa parte também de comunicação. Então, esses aí, com certeza, tem que botar no colo aí e dizer, cara, estão apoiando porque eles sabem que a gente faz sério. Por mais que a gente bote um nariz vermelho e a gente faça um trabalho de palhaço, nosso trabalho é muito sério, né? Muito sério mesmo. Então tá, eu gostaria muito de agradecer vocês. E eu queria que o Dr. Maestro finalizasse, então, tocando uma música. Por favor. Chama o Dr. Maestro lá. Doutor Maestro. Olá, Dr. Maestro. Vou chamar a doutora Nena, peraí. Tá. Acompanha cantando. Tu dança. Oi, eu danço. Tu dança. Ai, gente, Dança. acho que ele vai descer sentada. Senão eu vou ter que cortar a cabeça. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu repeti. Muito obrigada, então, pela participação de vocês. A gente que Conversamos hoje com o coordenador e participantes do Esquadrão da Alegria. O Unifre Entrevista fica por aqui. Uma ótima semana e até a próxima.